Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. A Câmara decide as regras para os aplicativos de transporte como Uber 99 e Cabify vão à sanção presidencial. Eles poderão rodar sem licença prévia nem placa vermelha, mas com regulamentação das prefeituras. Os taxistas protestaram. Aprovada na Câmara e no Senado a medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao Refis Rural, o programa de regularização tributária no campo. Também seguiu para a sanção o projeto que facilita a renegociação de dívidas de estados com a União. E você vai ver também. O plenário aprova o aumento das penas para os crimes de furto ou roubo com o uso de explosivos. O texto foi para o Senado. Deputados lançam o portal do Observatório Legislativo, que vai acompanhar a intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro. A derrubada de um veto do presidente Temer reduziu novamente o prazo de adoção de crianças e adolescentes. A revista da Câmara vai mostrar como a mudança vai ajudar quem vive cada momento na expectativa por um novo lar. Semana de votações importantes no plenário da Câmara. Os deputados aprovaram e seguiu para a sanção presidencial o projeto que prevê exclusividade dos municípios para regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte por aplicativos, como o Uber, o 99 e o Cabify. Os taxistas, que queriam regras mais rígidas, protestaram. Veja como foi a aprovação e como fica a nova lei. Pode descer, senão vai quebrar seu carro, parceiro. Olha aí o Uber colocando as malas dentro do táxi. Há alguns anos, o país assiste a uma disputa travada nas ruas e avenidas das grandes e médias cidades. De um lado, o táxi tradicional. De outro, uma novidade, o serviço de transporte de pessoas operado por meio de aplicativos ao alcance de poucos toques no celular. Esta semana, o Congresso ergueu o que poderá ser uma bandeira branca nesta guerra. O plenário da Câmara fez a última votação no projeto que cria um mínimo de regulação em serviços como Uber, 99 e Cabify. A proposta era acompanhada de perto pelos taxistas preocupados com os efeitos da mudança no seu próprio setor. Depois da votação da noite desta quarta-feira, o projeto de regulação, que já havia passado por várias análises, tanto na Câmara quanto no Senado, segue para a sanção do presidente da República. Agora, só os vetos podem mudar o que foi definido. Caberá às prefeituras definir as regras para o funcionamento dos aplicativos. Isso significa que os municípios poderão, cada um a seu modo, limitar os aplicativos e a quantidade de carros, determinando limites e deveres a serem cumpridos. O município também vai fiscalizar o serviço. Caberá ao aplicativo pagar os impostos devidos e contratar o seguro de acidentes de passageiros e o seguro obrigatório, o DPVAT. Do motorista, será exigido que tenha carteira de habilitação B, com a informação de que exerce uma função remunerada. Ele precisa contribuir para o INSS e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. O carro não pode ultrapassar a idade máxima determinada pelo município. Alguns itens previstos inicialmente foram derrubados. A exigência de placa vermelha, assim como a autorização para o motorista. Também não será preciso um licenciamento no nome do condutor do veículo e na cidade em que o carro roda. O resultado é considerado um meio-termo entre os interesses de taxistas e aplicativos. Mas uma dúvida permanece. Essa regulamentação será capaz de pacificar esse conflito? Na prática, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de cada município regulamentar de uma forma. E aí isso tende a judicializar. Ela é uma regulamentação equilibrada, né? Ela estabelece as diretrizes gerais para os municípios regulamentarem de acordo com o interesse local. Então isso cria uma segurança jurídica, né? E cada um pode analisar qual que é a melhor regulamentação para as cidades. Vai depender da habilidade, da sapiência de cada administração municipal. Porque se elas colocarem, por exemplo, um número infinito, como é hoje
hoje em São Paulo de motoristas de aplicativo, que não termina mais, já chegou em 50 mil e deve estar passando disso logo logo, então realmente o conflito não vai acabar nunca e a rentabilidade tanto do táxi como dos próprios aplicativos vai cair. Permitiu que você tivesse regras que garantissem a segurança do usuário e, acima de tudo, né, no final, a liberdade de escolha. A regulamentação por município vai criar, vamos dizer, regras que garantam, vamos dizer assim, algum equilíbrio na disputa por esse mercado em todas as cidades brasileiras. Os deputados aprovaram também penas maiores para roubos praticados com o uso de explosivos. A medida provisória que prorroga por 60 dias a adesão ao refis rural e a que trata da dívida dos estados com a União. Dini Moraes mostra como foi. As votações da semana começaram pela medida provisória que trata da renegociação de dívidas de estados com a União, dispensando uma série de exigências, como estar em dia com o pagamento de FGTS. Houve tentativa de obstrução por parte do PSOL e PCdoB, mas sem sucesso. Nos debates, a ressalva não se dirigia à matéria em si, mas a outro tipo de contrapartida que o governo já faz aos estados endividados, independentemente do que diz a medida provisória aprovada. Ela não é uma renegociação. Na verdade, ela é uma tentativa de impor um programa ultra neoliberal, fundamentalista, aos estados brasileiros. Está sendo feito aqui foi uma jogada que teve base na questão do empréstimo para o estado do Rio de Janeiro, em que a venda da SEDAI, o aumento da contribuição dos servidores para pagar a conta da dívida. Nós queremos realmente saldar a dívida dos estados e municípios, mas não sacrificando os trabalhadores e o patrimônio público. É a renegociação da dívida dos estados, de todos os estados brasileiros, independente do partido que seja governado. Nós votaremos favoravelmente por implicar situações que possam contemplar e demonstrar claramente o interesse dos estados de renegociar suas dívidas, de refinanciamento do refis de prorrogação para a área rural. Então, nossa bancada vai votar favoravelmente essa medida provisória. A outra medida provisória aprovada pelos deputados tem um prazo de validade um pouquinho maior, semana que vem. Ela amplia o programa governamental de microcrédito produtivo, ou seja, de empréstimo a pequenos empreendedores, formais ou informais. Agora, podem pedir esse tipo de financiamento a taxas de juros mais baixas que as do mercado quem ganha até R$ 16.600 por mês e não é mais obrigatório dar garantia. O texto também autoriza o funcionamento de aplicativos no setor. Todos os parlamentares votaram a favor da iniciativa, que também vai para o Senado. O roubo de caixas eletrônicos com o uso de explosivos se tornou frequente no país e chamou a atenção do Legislativo. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara analisou a proposta originária do Senado, que altera o Código Penal para aumentar a punição a quem comete esse crime. A pena pode chegar a quase 17 anos em regime fechado. Como é que alguém pode usar um explosivo e receber uma pena de 1 a 4 anos, quando, na verdade, em 2 anos já está na rua? Menos que isso. É importante ter mais cuidado para que daqui a pouco não tenhamos uma coxa de retalhos chamada de Código Penal. O projeto aprovado que volta ao Senado também prevê o uso de um dispositivo que inutiliza cédulas roubadas em explosões ou arrombamentos de caixas eletrônicos. Aonde essa tecnologia foi implantada, ela reduziu a zero, esse tipo de modalidade criminosa, e é essa nossa contribuição que nós queremos dar para melhorar a segurança. Lá na Bahia tem 100 agências fechadas em função de explosão de caixas eletrônicas. Tem o caráter penal e tem esse outro caráter que é negocial. É como se organiza ali o banco com as suas caixas eletrônicas e máquinas de destruição de notas ou de pigmentação ou lá o que for. Não seria o caso de tratar realmente os dois assuntos em um só projeto. Os deputados ainda aprovaram a medida provisória que prorroga até 30 de abril o prazo de adesão ao Refis Rural, o programa de regularização de dívidas federais de produtores e empresas do agronegócio. Esta é a 4ª vez nos últimos meses que o Congresso discute o prazo de adesão a esse programa,
que permite parcelar com descontos diversos débitos, entre eles os previdenciários, o chamado Fundo Rural. A MP já foi aprovada pelos senadores horas depois. Todas as dívidas serão perdoadas, impactam na Previdência Social, mas o pior é o exemplo do refis, o refinanciamento. Ninguém mais paga imposto, é trouxa quem paga imposto no Brasil. Não é nada de estar anistiando a isso aquilo. Na verdade, nós tivemos aqui duas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma dizendo que era inconstitucional você recolher impostos pela folha e também pelo valor da receita da renda bruta, e o outro agora dando uma outra decisão que é constitucional. Deixou os agricultores numa situação sem saída. E por isso essa medida provisória. E a Câmara dos Deputados lançou um portal na internet para acompanhar as ações da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A pauta da segurança pública continua sendo um tema de diversas reuniões entre os parlamentares que buscam projetos de consenso para serem aprovados. Os presidentes da Câmara e do Senado estiveram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para analisar um desses projetos. O ministro do Supremo preside uma comissão de juristas criada em outubro do ano passado para elaborar um anteprojeto sobre esses temas. A proposta, que deve ser apresentada até a próxima semana, será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores. Outra proposta que deve ser apresentada nos próximos dias é a que regulamenta a criação do Sistema Integrado de Segurança Pública. Combinamos agora dar um prazo de 1 semana, 10 dias, para que a partir daí a gente possa aprovar a urgência e colocar em plenário das duas casas, porque acho que com a criação do Ministério é urgente que se regulamente o artigo 144. E o anteprojeto comandado pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente Eunício combinou com ele hoje que na próxima semana ele termina a última audiência com os comandantes da PM, né, presidente? E aí deve apresentar também o anteprojeto à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional. Aí nós vamos criar, por decisão do presidente Eunício, uma comissão mista para que a gente possa acelerar o trabalho dessa comissão, e nessa comissão mista a gente tenha esse debate antecipado, no caso do anteprojeto, que vai virar um projeto, claro, do ministro Alexandre de Moraes, o projeto em conjunto da Câmara e do Senado, mostrando que essa agenda é uma agenda fundamental. Nesta quarta-feira, também foi lançado o portal do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O observatório, criado pela Câmara dos Deputados, tem o objetivo de fiscalizar o planejamento, a execução e os resultados das ações militares contra a violência no Estado. Existem, então, servidores da área de tecnologia e inovação, da área de redes sociais, laboratório hacker, a consultoria legislativa, a área de documentação e informação. Então, tem uma série de áreas envolvidas nesse projeto. A gente vai trabalhar com institutos de pesquisa, universidades, e vamos também acompanhar, no caso os parlamentares, em audiências públicas, tanto nas cidades, como apoiar também o trabalho aqui das comissões temáticas. O portal pode ser acessado no endereço olerge.câmara.leg.br. O Conselho de Ética sorteou os nomes dos deputados, dentre os quais serão escolhidos os relatores das representações que estão sendo analisadas. Pela primeira vez, o Conselho vai tratar ao mesmo tempo da cassação de 4 deputados. O deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, está sendo acusado de participar do crime envolvendo os 51 milhões de reais que foram encontrados pela Polícia Federal em um apartamento de Salvador, num caso que envolve também o irmão Gedel Vieira Lima. Já os deputados Paulo Maluf, do PP de São Paulo, Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e não têm mais possibilidade de recorrer. Os 3 já estão presos. Para cada representação, foram sorteados 3 nomes. O presidente do Conselho, Elmar Nascimento, solicitou que o segundo vice-presidente, José Carlos Araújo, fizesse o sorteio por meio de uma urna.
Para o caso de Lúcio Vieira Lima, foram sorteados os deputados Covatti Filho, Zé Geraldo e Irã Gonçalves. No processo de Paulo Maluf, saíram da urna os nomes de Léo de Brito, João Marcelo Souza e Ronaldo Lessa. Na representação contra Celso Jacob, foram sorteados os deputados Sandro Alex, Covatti Filho e Ronaldo Carleto. Para o processo de João Rodrigues, os sorteados foram Ronaldo Lessa, Paulo Freire e Raimundo Gomes de Matos. O presidente do Conselho vai começar a ouvir todos os sorteados e fazer a escolha até a semana que vem. Elmar Nascimento disse que vai levar em consideração a imparcialidade e a disponibilidade dos possíveis relatores. Como tem 4 processos ao mesmo tempo, não me lembro de quando já tenha havido isso, em que todos os processos, a penalidade é de cassação de mandato. Eu vou conversar com todos os 12 nomes sorteados para ver aqueles que poderiam melhor desincumbir do processo, no sentido de que a gente monte um plano de trabalho, de sorte a que os processos tenham o mesmo nível de celeridade. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Ministro da Saúde admite um risco de desabastecimento no fornecimento dos chamados medicamentos órfãos, em função de problemas burocráticos. Um senador quer CPI para investigar o caso. A derrubada de um veto do presidente Temer reduziu novamente o prazo de adoção de crianças e adolescentes. Você vai ver como a mudança vai ajudar quem vive cada momento na expectativa por um novo lar. Eu volto já. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, está reunindo assinaturas no Senado para tentar abrir uma CPI para investigar o fornecimento dos medicamentos órfãos. Assim, são chamados os remédios destinados ao tratamento de doenças raras. Cunha Lima afirmou que o Ministério da Saúde tem falhado permanentemente na entrega desses medicamentos, provocando a morte de pacientes que dependem deles. Na última quarta-feira, Dia Mundial das Doenças Raras, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve aqui na Câmara e admitiu o risco de desabastecimento, em função de problemas burocráticos. Nós temos uma decisão judicial para comprar, abrimos a compra e as empresas estão disputando na justiça o resultado da licitação. Então, lamentavelmente, nós corremos o risco de desabastecimento desses medicamentos porque não conseguimos concluir os processos de compra desses medicamentos porque as empresas estão disputando na justiça direitos de exclusividade que nós entendemos que não deveriam prevalecer, porque o Ministério não pode ser obrigado a comprar mais caro o medicamento porque um determinado produtor tem um representante exclusivo que quer cobrar mais caro pelo medicamento em relação a outros representantes. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou um projeto que pretende incluir no programa Farmácia Popular medicamentos para disfunções da tireoide e problemas como fibromialgia, ansiedade e depressão. A Farmácia Popular é um programa do governo que fornece remédios para doenças mais comuns entre a população, como pressão alta e diabetes. Alguns medicamentos podem sair de graça, outros a preço de custo, com descontos que chegam a 90%. Um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social quer ampliar a lista de remédios da Farmácia Popular, incluindo medicamentos para disfunções da tireoide, fibromialgia, artrite reumatoide, ansiedade e depressão. A inclusão de novos remédios no programa pode trazer benefícios para quem sofre dessas doenças e também pode ter reflexos positivos no sistema de saúde. Nós vamos ter uma redução de internamentos hospitalares quando as pessoas com esse tipo de patologias têm o seu tratamento continuado. Este psiquiatra defende a ampliação da lista de medicamentos no programa Farmácia Popular. Hoje, milhões de brasileiros que necessitariam de tratamento, que não o fazem porque não têm o dinheiro para comprar a medicação,
vai poder ter esse acesso. Ana Paula sofre de fibromialgia, que provoca dores em diferentes partes do corpo. Ela gasta em torno de R$ 250 por mês só em medicamentos. E considera importante a redução desse custo, já que a doença exige outros tipos de tratamento. O que sobrar, 150, eu posso fazer outro tipo de tratamento. Eu posso fazer uma atividade física ou 2 atividades físicas, 2 e mais uma sessão de massagem, terapia, tudo isso ajuda. Um seminário realizado em parceria com entidades da sociedade civil discutiu aqui na Câmara a situação de migrantes e o trabalho doméstico. Especialistas lembraram que muitos deles aceitam trabalhar no Brasil como empregados domésticos sem os direitos sociais básicos assegurados por lei. O seminário reuniu parlamentares e especialistas para avaliar a situação dos imigrantes empregados domésticos. O Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante e o Solidarity Center lançaram um relatório sobre a situação das mulheres que vêm de outros países para trabalhar em casas de família. É o caso da boliviana Diana Solis Garcia, que mora há 21 anos no Brasil e já enfrentou preconceito e trabalhou sem a garantia de direitos. Recebia menos que um salário mínimo, que eu ia falar que era por causa das horas e porque eu era estrangeira, não podia ter carteira de trabalho, não tinha carteira de trabalho. E ele alegou no juiz que eu não tinha documento. Eu tive documento desde que cheguei aqui ao Brasil, só que eu não sabia que eu podia tirar carteira de trabalho. Foi depois, com o sindicato, tudo, que eu fui tirar a carteira de trabalho. E o juiz obrigou ele a registrar a carteira. O trabalho doméstico geralmente é informal, né? 8 de cada 10 trabalhadoras domésticas estão em situações de informalidade. Então, as mulheres migrantes também sofrem esse tipo de situação. E o que a gente sentiu é que elas estão muito mais predispostas para a violação de direitos, porque são migrantes. Outro problema, segundo os debatedores, é a atuação de agências privadas para recrutar imigrantes como trabalhadores. A auditora fiscal do trabalho, Lívia Ferreira, lembrou que o Brasil precisa regulamentar essa atividade para garantir que os imigrantes não sejam explorados ou submetidos a trabalho escravo. No momento de crise econômica, é um trabalho que cresce. O número de pessoas ocupadas no Brasil aumenta muito na área do trabalho doméstico. Então, essas pessoas precisam, o Estado brasileiro precisa pensar na proteção social dessas pessoas. Né? Já é um trabalho super explorado na nossa sociedade, aliado com a questão do preconceito contra a imigração. Então, contra os imigrantes. Então, nós vamos tentar debater esse assunto aqui, tentar deixar isso mais claro para a sociedade brasileira. Há 2 semanas, deputados e senadores derrubaram por unanimidade vetos do presidente Temer e restabeleceram a redução de prazos para a adoção de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos. Com a derrubada, foi reduzido a 3 meses o prazo de reavaliação dessas crianças para determinar se elas podem ou não ser adotadas. Esse tempo era de 6 meses. A repórter Cassiana Tormin mostra como essa mudança pode melhorar a vida de quem vive cada momento na expectativa por um novo lar. O Elson e Maria Lúcia já tinham 3 filhos biológicos quando resolveram adotar mais 2 crianças. 2 irmãos, um de 4 e outro de 6 anos na época. O casal esperou 5 anos para ver finalizado o processo judicial e superadas as etapas impostas pela lei. Aí tem um processo que você começa a visitar 1 ou 2 vezes na semana, depois já começa a conviver, fica um tempo com eles lá no abrigo. Pode pegar para passear, depois pode pegar para passear, depois pode trazer em casa, até que depois de um tempo eles liberam já para vir morar definitivamente. Definitivamente. Aí foi muito tranquilo. Esse foi um processo muito tranquilo também. Né? Claro que no final a gente que já ficava com angústia, a gente tem que deixá-los no abrigo, né? Deixar e falar, gente, vai para aqui, a gente já quer logo ficar. No ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei aprovada pela Câmara e pelo Senado, que altera os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos de adoção. Mas o presidente vetou 4 dispositivos. Agora, os deputados e senadores derrubaram os vetos. Com isso, diminuiu de 6 para 3 meses o tempo que o juiz tem para avaliar periodicamente a situação de crianças e adolescentes em acolhimento para decidir se é caso de adoção. A nova lei também estabelece
que serão cadastrados para a adoção crianças e recém-nascidos acolhidos não procurados pela família no prazo de 30 dias, que o juiz pode suspender o poder familiar da mãe e colocar a criança sob a guarda provisória da família adotante se ninguém da família biológica comparecer à audiência judicial para confirmar que deseja exercer o poder familiar. E ainda, a lei reconhece e autoriza o apadrinhamento, que pode ser feito por empresas ou pessoas que não estejam inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. É aquele vínculo mesmo de afetividade, de carinho, que uma pessoa que não tem interesse em adotar, mas que tem interesse em ajudar, em orientar, em aconselhar, em chamar essa criança ou esse adolescente para fazer um passeio, né, diferente do que ele está acostumado no abrigo, levar essa criança para passar um Natal, proporcionar para essa criança um curso de inglês, um curso extracurricular de acordo com a habilidade específica daquela criança, um apoio para aquela criança. Tem comarca que o juiz faz em 2 anos e meio, 3 anos, e outro faz em 6 anos. Sim, porque cada um tinha um pensamento. Então a gente começou a tentar unificar determinados pontos do projeto, ou seja, o Brasil, que é um país continental, ele precisa ter parâmetros para que o magistrado, dentro desses parâmetros, ele possa tomar as decisões. O supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal diz que as novas regras vão ajudar a acelerar os processos judiciais, mas não serão suficientes para reduzir o tempo de espera das famílias que desejam adotar. Ele diz que a demora muitas vezes é porque os casais só aceitam acolher crianças de até 2 anos de idade, mas os abrigos estão lotados de crianças maiores e adolescentes. Essas crianças e adolescentes foram expostos a situações de negligência, de maus tratos, de violência física, de violência emocional. Então são crianças e adolescentes que já carregam traumas. E o fato de não serem acolhidos em adoção pelas famílias que estão habilitadas, acaba agravando ainda mais o seu sentimento de infortúnio e de abandono. A assistente social falou, olha, tem um que é de 6. Eu falei, não tem problema, a gente vai lá. E só quando a gente recebeu a ligação, o coração já sabia que estava na hora, que tinha nascido mesmo. Como que é assim? Chegar, é muito emocionante. Eu fico emocionada até hoje. É muito emocionante, é muito lindo, muito lindo. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Obrigada pela sua companhia. Tchau.